E aí, literários, vamos conversar hoje então sobre um livro de um cara que eu adoro, que eu costumo chamar de Dirk Kuntz, que é o Dean Kuntz, né, pessoal? Vamos conversar sobre o Fogo Frio nessa capa linda, gente. Eu não canso de tecer elogios quanto às edições da Record nessa época. Claro, saiu aquelas capas medonhas com cara de mulher, de modelo, que não tinha nada a ver, né? Às vezes num livro de terror, de suspense, aquelas mulherzinha maquiada. Nada a ver, né? Mas essas aqui sim, né? Show de bola. Tem uma passagem no livro que retrata exatamente isso daqui. Fala da janelinha, fala das hastes aqui do moinho, do lago, fala de tudo bem como tá aqui na capa. Mas vamos lá, né? Gente, só assim uma curiosidade. Dean Kuntz é tido por muitas pessoas como um escritor melhor do que Stephen King, tá, gente? Algumas pessoas, e não são poucas, preferem as histórias dele. E assim, em comparação de cópias de venda, os milhões de cópias vendidas, o Kuntz não fica muito atrás de Stephen King. E adaptações cinematográficas também não, gente. Tem muita coisa adaptada dele. É só vocês darem uma procurada aí, darem um Google, que vocês vão ver que esse cara aqui, ele é esquecido e menosprezado só aqui no Brasil. E agora, né? Porque na época ali dos anos 80, 90, saiu muito livro dele, né? Quer dizer, muito. Mas saíram alguns, teve algumas boas tiragens, e eu acho que mais recentemente também teve mais alguns. Mas enfim, vamos lá. Gente, assim, já vou dizer para vocês, quem é marinheiro de primeira viagem, não recomendo começar por esse daqui, tá? Esse daqui é um livro legal, bacana, mas não é um dos melhores, tá? Eu já li A Casa do Mal, que para mim é o top dele, né? É difícil de achar, mas é uma boa para começar lendo Kuntz. Li também A Semente do Diabo, eu gostei também, tá? Mas não tanto como A Casa do Mal. E Meia-Noite também é um livro bacana, tá? Mas vamos então à história. Nós temos praticamente dois protagonistas aqui, tá, gente? Vai ser o Jim Ironheart, tá? Que ele tem um cara ali mais ou menos de 35 anos, solteiro, e ele recebe mensagens súbitas para salvar pessoas que estão prestes a morrer. Ele não tem uma visão do que vai acontecer, do lugar, do dia, não. Vem coisas assim, flashes na cabeça dele. De uma hora para outra ele pensa, tenho que estar em Boston às 15 horas. Só que ele não sabe nem aonde, as coisas vêm assim, sabe, aos pequenos insights assim. Então ele tipo vai para Boston, né, dando um exemplo, chegando lá, daí ele vê, eu tenho que ir para rua tal, e aí ele vai. E aí chegando na rua tal, ele vê, vai acontecer tal coisa. Aí ele sabe que tem que salvar a pessoa, né? Vem assim aos poucos na cabeça dele. A nossa outra protagonista aqui, nossa outra personagem é a Holly. Ela é uma jornalista fracassada, digamos assim, porque ela não tem, né, aquela mente inescrupulosa, digamos assim, né, gente, um pouco forte para falar dos jornalistas, né, mas essa coisa assim de mais fazer e, né, às vezes deixar um pouquinho a ética de lado, né, para conseguir aquele furo, para conseguir, né, aquela reportagem e tal. Ela não, ela é muito consciente, ela respeita muito as pessoas. Então por isso que eu digo que ela é fracassada, entre aspas. E ela tá bem assim desgostosa com essa situação, tá? E ela é solteira também. Pessoal, aqui, lembrando agora, eu li esse livro aqui em parceria com o Rubens, do Ler Vicia. Eu não sei quando que ele vai soltar a resenha, mas nós combinamos de largar agora no domingo. Então, se vocês estão assistindo aqui comigo, depois deem uma olhadinha lá no canal dele para ver se ele já postou a resenha, tá? Nós lemos, já terminamos, tudo certo. Mas voltando. Então, como é que esses dois aqui eles vão se encontrar na história? A Holly tá ali passando numa rua, não me lembro nem porquê, e o Jim aparece.
para salvar um menino de 10 anos, se eu não me engano. Do nada, o gurizinho ia ser atropelado. E ela acha estranho porque ele surge assim e ele, sabe, o carro nem tá perto ainda, mas ele já aparece e de repente, como se ele já soubesse que o carro ia atropelar o menino, ele se atira e ele salva a criança. E ela perto assim, próximo, vendo tudo aquilo, né? Então ele bate o tornozelo no carro, ele se machuca, ela vai ali acudir, ver como é que tá, não sei o quê. E aí ele fala o nome dele pra ela e pede silêncio. Ele não quer que nada do que aconteceu seja noticiado. Ele sabe, ele quer sigilo daquilo ali que ele salvou o menino. E ela já acha estranho. Claro, a veia jornalística dela já começa, né, a latejar. Aí ela oferece carona para ele. Ele diz que ele tem que ir pro aeroporto. E ela, não, eu te levo. E leva ele. Então, no meio do caminho, ela vai fazendo um monte de perguntinha capciosa para ver se ela descobre alguma coisa da vida dele. Mas ela só descobre o nome. Ele fala o nome dele para ela. E mais nada. E ela vai ficando mais curiosa ainda com aquilo ali. Até porque ele é lindo. Ela já acha ele um gato. Ela também é muito bonita, né? Claro, né, gente? Os clichês não faltam nunca, né? E os olhos azuis, o fogo frio, é com relação aos olhos dele, que é um fogo frio. Me lembra... Sabe essa chama de gás, pessoal? Aquela chama azul do gás? É mais ou menos isso, eu acho. Porque ela fala que é de um azul intenso. Tá, ok. Leva ela ela leva ele pro aeroporto, ele vai embora e tá, tchau. Com o passar dos tempos ali, das semanas, ela, né, tinha ficado com ele na cabeça, tinha achado bonito e tal, mas ok, esqueceu. E aí, num dia de noite, ela tá na repartição do jornal e ela tá lendo lá os jornais e tal, fazendo pesquisas, e ela vê uma manchete de um homem que salvou lá uma pessoa, né, assim, de uma maneira estranha. E aquilo já chama a atenção dela, ela vai ler. Começa a ler. Ah, as testemunhas, ele não disse o nome, ele queria sigilo, ele não queria, né, que nada fosse divulgado de quem ele era, parará. Só era um homem jovem, bonito, de olhos azuis. Pá! Aí ela já se liga que é ele. E aí ela aproveita todo o maquinário do jornal, todos os recursos disponíveis ali na redação, começa a pesquisar a noite toda para descobrir quem é o Jim Ironheart. E ela descobre, sim, ela descobre até aonde ele mora e ela vai atrás desse cara. Só que tem uma coisa, quando ele salva as pessoas, pessoal, ele acha, na cabeça dele, que é Deus que tá movendo ele nessa empreitada, digamos assim. Só que quando ele mata as pessoas, algumas, ele meio que sente prazer naquilo ali. Ó, o cara é meio Loki, né, gente? E aí, a Holly, lendo né, o que ela encontrou lá no jornal, ela vê que uma dessas manchetes, né, o que traz ali a reportagem, é que ele matou lá um bandido, se eu não me engano, num mercado, numa coisa assim, e deu um monte de tiro no cara. Sendo que, sei lá, um tiro ou dois o cara já tava morto. Mas mesmo assim ele continuou atirando, deu 6 ou 8 tiros na criatura. Já tá meio estranho, né? Uma pessoa movida por Deus mostrar uma certa raiva, né? Meio que um prazer ali em matar. Mas mesmo assim ela encasqueta e vai atrás dele. Essa mulher enche tanto o saco que ela segue ele numa viagem de avião, que acaba acontecendo um acidente. E ao mesmo tempo que isso acontece, essas coisas vão acontecendo, depois do contato que ela teve com ele, ela começa a ter sérios pesadelos. Inclusive a acordar machucada, depois desses pesadelos. E aí ela vai atrás dele, é até meio assim patético a forma como ela meio que implora para dormir na casa dele. Ai, eu achei aquilo ali uma apelação, tá? Não gostei daquela parte. Não gostei dela também como personagem também, tá, pessoal? Já digo pra vocês que os dois, assim, não são dois bons personagens. Eu não achei grande coisa. Sinceramente, não curti muito. Diferente da Casa do Mal, que
todos os personagens são maravilhosos. Esses dois aqui eu achei bem chatinhos, bem sem graça, bem sem sal. Ela, assim, patética com essa história de... Tipo, ela já se apaixonou pelo cara nas primeiras horas de contato com ele, tá? E ele já ficou super afinzão dela também, mas mantendo aquela pose e tal, de, eu sou um cara complicado, tá? Mas, enfim, eles passam por um acidente de avião e aí ela convence ele de que eles têm que descobrir o que está acontecendo. Ela consegue fazer com que ele se abra um pouco, ela conta desses pesadelos para ele, né? E os dois, então, decidem meio que descobrir o que aconteceu. O que é isso? Porque ele acha que é, sei lá, uma chama divina e ela acha que não é isso, é outra coisa, qualquer outra explicação, menos que Deus tá numa linha direta com ele. E tudo leva para esse moinho aqui, que é uma velha fazenda da infância do Jim, tá? Que tá tudo aqui a explicação. E eu acho que foi, se eu não me engano, através desses sonhos que eles têm esse insight de que eles têm que ir pra lá. E é lá que o bicho começa a pegar, pessoal, tá? Porque assim, tem umas tramas do passado dele acobertadas pelo manto do esquecimento. Sim, coisas que estão bem escondidas, bem abafadas, e isso começa a vir à tona. Só que assim, a mulher mal conhece ele, implora para que fique com ele na casa dele lá, decide ir com ele pro meio do nada, numa fazenda, com um cara que pode ser um psicopata, gente. Porque ela viu que ele tem um estranho comportamento, ela não sabe quem ele é. Mesmo assim, ela já tá apaixonada e eu sou a heroína que quero salvar o mocinho. Eu achei assim muito clichê isso, não me prendeu, tipo, o par romântico, não gostei, achei assim muito apelativo da parte dela. E ele, eu sou um homem complicado, não quero relacionamentos e tal. Mas a história é bacana, tá, gente? Tirando isso, a história é legal. Então eles vão pra lá e nós temos duas grandes guinadas nessa história. Coisas assim que não tem como imaginar, não tem como supor que isso ia acontecer na história. O que eu achei meio estranho, porque tudo bem, o livro dá uma guinada, sabe, que tu não imagina. Mas geralmente pelo meio do caminho fica uma migalhinha que faz sentido. Tudo bem, essa guinada aconteceu, né, mas lá no primeiro capítulo dava pra imaginar que poderia acontecer isso. Aqui não, são duas coisas que acontecem que assim, não tem nada a ver com a história. Na verdade, assim, até a segunda guinada até pode ser, um pouco, tá? Mas assim, são duas coisas que a gente nem imagina. Então eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que esse livro meio que depois disso ele se perdeu ali na metade. Eu acho que foi por conta dessas duas reviravoltas demais, assim, que o livro deu. Mas isso até não me incomodou muito, tá? É mais ou menos isso então, tá, pessoal? A história é um livro legal, é bacana, a gente lê muito rápido. A escrita do Jim é legal, é fluida, ela voa, não é tão assim preso a detalhes, né, e descrição ali como é o Stephen King. Então eu recomendo, sim. Se eu fosse dar uma nota para esse livro, eu daria 2.6, né? Não é ruim, mas também não é muito bom, né? Mas recomendo, gente. Eu, como gosto dele, não poderia ter deixado, né, de ler essa história, tá bom? Fica aí a dica, então, de mais um suspense aqui, com duas reviravoltas inesperadas. E vejam lá no canal do Rubens se ele já postou a resenha também. Ele gostou do livro também, eu acho, gente, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!